Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui é a Promonise, como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade, porque na semana passada nós não tivemos aulas de arte, não é mesmo? Porque foi emenda de feriado, mas hoje nós voltamos com a corda toda e eu tenho alguns recadinhos para vocês. Vamos lá? Prestem bastante atenção na aula de hoje. E depois que vocês assistirem o vídeo da aula de hoje, vocês vão acessar o link que a Pro vai deixar lá na sala de aula. E nesse link vocês vão responder o questionário de frequência e o questionário avaliativo, que é o mesmo questionário. Para que serve o questionário de frequência? O questionário de frequência, ele serve para eu saber que você está acessando as aulas, que você esteve presente nas aulas, tudo bem? E este questionário, ele tem uma coisa em especial aí. Ele também vai ser avaliativo. Como assim, Pro? Eu vou avaliar vocês se vocês estão entendendo bem as aulas, se vocês compreenderam os conteúdos, ok? Por isso que para responder esse questionário hoje, vocês precisam ter acessado todas as aulas que a Pro disponibilizou para vocês, tá bom? Então prestem bastante atenção, se concentrem, se dediquem. Se vocês perderam alguma coisa das outras aulas, acessem na sala de aula, dê uma olhadinha, dê uma estudada. Tudo bem? Vamos começar então? Hoje é dia 27/4/2020 e eu quero saber se vocês lembram sobre o que nós estávamos falando nas aulas passadas. Ah, sim! Nós estávamos falando sobre o circo, sobre o maravilhoso mundo do circo. E nós assistimos um filme muito legal que se chamava O Circo, em que o personagem principal era interpretado pelo artista Charlie Chaplin, que ele dominava a arte da mímica, não é verdade? Ele era o rei do cinema mudo, o cinema que não tinha palavras, mas que as ações eram entendidas pela mímica. Vocês gostaram do filme? Eu me diverti muito assistindo, eu dei muita risada e a gente consegue entender toda a história do filme sem precisar escutar a fala dos personagens, porque eles fazem todas as ações só com os movimentos, não é? Hoje nós vamos falar sobre um personagem no circo que também usa muita mímica. Esse personagem é o palhaço. Muito bem. O palhaço é um dos personagens do circo que eu mais gosto. É uma profissão admirável. E se você está pensando aí na sua casa, ai, Pro, eu morro de medo de palhaço. Gente, o palhaço, a figura do palhaço, ela foi criada para fazer a gente se divertir, para fazer a gente rir. Então, essa ideia de que o palhaço é ligado a filmes de terror veio depois, mas o palhaço, na realidade, ele é o símbolo da grande alegria dos espetáculos e do circo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o palhaço e onde ele surgiu? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o palhaço, a gente vai estudar um pouquinho sobre a história, ok? Então, o palhaço, ele é um grande símbolo da alegria e da diversão. A figura do palhaço, este personagem que nos faz rir, está presente desde épocas bem distantes e civilizações bem antigas. Há registros de presença de bobos da corte até mesmo no Antigo Egito, cerca de 2500 anos antes de Cristo. Esta figura estranha e engraçada tinha o papel de entreter o faraó e toda a sua corte. Então, antes, os palhaços se apresentavam nas cortes, nos palácios, só que eles tinham o nome de bobos da corte e eles tinham o papel de fazer a corte toda se divertir. Os bobos da corte, ou bufões, como eles podiam ser chamados, eles divertiam as pessoas, mas eles também criticavam problemas e atitudes da sociedade em suas atuações. Então, eles sempre colocavam nos seus números coisas na sociedade que eles achavam que estavam erradas, que a gente precisava melhorar, como a pobreza, a fome, a miséria, entre outras coisas. A graça do palhaço não estava somente nas cortes e nos palácios, não nos palhaços, né? A rua também era um lugar de personagens que contavam histórias e usavam de malabarismos e brincadeiras para se divertir.
O palhaço, então, ao longo do tempo, ele ganhou o seu próprio palco, que nada mais, nada menos é do que o circo, com a criação da primeira empresa de espetáculos de Philip Astley. Lembra que a Pro falou que o Philip Astley era da cavalaria e ele criou a primeira empresa de espetáculos que hoje nós chamamos de circo. E os palhaços já estavam presentes nessa primeira empresa, neste primeiro circo. Vocês sabiam que existem vários tipos de palhaço? Eu descobri isso e eu fiquei muito encantada porque eu só achava que existia um tipo de palhaço. Mas eu trouxe aqui para a gente conhecer 4 tipos de palhaços diferentes. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o primeiro se chama Augusto. Aí tem o Tramp, o Mímico e o Branco ou o Clown. Vocês sabem a diferença entre esses palhaços? Vamos dar uma olhada. Olha só. Os palhaços que eu circulei de vermelho, eles são chamados de Augusto. Augusto, Pro? Sim, esses palhaços são os que a gente mais conhece. É aquele palhaço mais engraçado, que sempre tem o nariz vermelho, que ele anda desajeitado, é muito atrapalhado. As roupas dele são bem extravagantes, bem coloridas. Eles usam perucas coloridas e a maquiagem ocupa todo o rosto, sempre ressaltando os olhos e a boca. Sim, para chamar bastante atenção. Esse é um dos palhaços que a gente mais vê por aí, que a gente mais conhece, não é? E aí, nós temos este circulado de azul. Estes palhaços circulados de azul, eles se chamam Tramp. Tramp? Esses palhaços, eles surgiram nos Estados Unidos. Ele é um palhaço que ele vai falar pra gente sobre a desigualdade social. Ele vai falar muito sobre a miséria, sobre a pobreza. Esse palhaço, o personagem dele, ele sempre vive solitário. É um palhaço que anda sempre sozinho, anda se arrastando pelo chão. A maquiagem dele é borrada, como se fosse poeira, sujeira. A barba dele, ele pinta de um jeito como se estivesse por fazer. A roupa é sempre desgastada, sempre rasgada. Ele pode até estar usando um terno, mas esse terno é sempre assim, ó, desgastado, rasgado. Ele anda muito cansado. Este é o Tramp, ok? E aí nós temos os palhaços circulados de amarelo. Esses palhaços são os mímicos. Sim, os palhaços que desenvolvem a mímica, que fazem toda a plateia dar risada somente com os movimentos do corpo e as expressões do rosto. E aí, por último, circulado de roxo, nós temos os clowns, ou a gente pode chamar de brancos também, tá? Esses palhaços, eles são um dos mais antigos. Como vocês podem ver, a primeira foto em preto e branco que eu estou mostrando aí para vocês, a gente pode chamar esse palhaço de Pierrot. Quem já ouviu falar no Pierrot? Isso, este palhaço é um palhaço muito engraçado, mas ele também é meio dramático, assim como o Tramp. Ele é muito inteligente e ele usa roupas muito elegantes. Vocês viram, ó, a gola toda frisada que ele tem no pescoço? Esse palhaço ele é outro nível. E aí nós temos também o clown cara branca, que é bem parecido com o Augusto. Ele é bem engraçado, ele pinta o rosto, as roupas são exageradas, ok? Então aí eu tô mostrando para vocês os 4 tipos de palhaço. Vamos lembrar os nomes? Vamos lá. O primeiro, Augusto. O segundo, Tramp. O terceiro, os mímicos. E o quarto, os clowns ou brancos, ok? Fácil, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando, assim como eu sempre fiz essa pergunta para mim. Por que será que a maioria dos palhaços tem o nariz vermelho? Eu andei pesquisando e eu vi que tem muitas explicações para isso. E uma delas eu achei muito engraçada e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Vamos observar, olha só. Há muitas explicações, certo? Mas uma delas diz que um palhaço estava fazendo brincadeiras pela rua num belo dia. E aí ele foi visto pelo dono de um circo, e o dono do circo ficou bem interessado. Aí o dono pediu para que ele fosse se apresentar no picadeiro. O palhaço ficou tão nervoso
e entrou tão atrapalhado dentro do circo que caiu de cara no chão. E quando ele levantou, o seu nariz estava completamente vermelho e a plateia cheia de risos e cheia de graça, porque achou muito engraçado a queda do palhaço e depois o narizinho dele ficando vermelho. Então, essa é uma das histórias conhecidas que explicam por que o palhaço tem o nariz vermelho, ok? Bom, aqui no Brasil, nosso país, existem e existiram alguns palhaços muito famosos que fizeram muitos sucessos nos circos. Vamos conhecer alguns deles? Vamos lá. O primeiro é o Arrelia. O segundo é o Carequinha. Pena que não dá pra ver a carequinha dele, né? Porque ele tá com o que na cabeça? Ele tá de chapéu. Aí tem o Torresmo, o Pimentinha, o Piolim, o Atim e o Espirro. Ops, lembrando que Atim e Espirro é sempre aqui, né? E o Patati Patatá. Eu acho que vocês só conhecem o Patati Patatá, não é verdade? Esses outros palhaços, eles são um pouco mais antigos, mas eles foram muito famosos aqui no nosso Brasil. Eram palhaços muito engraçados, muito divertidos. Bom, mas aí a gente está falando de palhaço como se o circo só existisse palhaço. Mas o circo abriga várias outras profissões e vários outros artistas, como, por exemplo, trapezistas, mágicos, contorcionistas, bailarinas, malabaristas. E além dos artistas de circo, a gente também tem as pessoas que trabalham no circo fora do picadeiro, como aquelas pessoas que são responsáveis pela iluminação, pela segurança, pela música, pela venda de ingressos, pela direção do espetáculo, enfim, infinitas possibilidades de se trabalhar no circo. E todas essas pessoas se ajudam, certo? Elas precisam se ajudar para que o espetáculo dê certo. Agora eu tenho uma dica muito legal e muito importante. No último final de semana, eu assisti pelo YouTube um espetáculo de 60 minutinhos, 1 hora, do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, o que ele está fazendo? Ele está disponibilizando no canal deles 60 minutinhos de trechos de espetáculos desenvolvidos por eles. Confesso que eu assisti esses 60 minutos quase inteirinhos de boca aberta, assim, ó. Meu Deus! Porque eu fiquei impressionada com os movimentos, com as acrobacias, com as músicas, com as danças. Realmente, o circo é uma arte muito completa. Então, uma das tarefas de vocês é entrar no link que a Pro vai deixar lá no aplicativo na sala de aula, tá bom? Podem assistir esse espetáculo, vale muito a pena. Chama toda a família para assistir com vocês. Tudo bem? E depois vocês vão me contar como é que foi esse espetáculo, ok? Quero saber de vocês, porque eu gostei muito. Eu achei maravilhoso. Agora é a sua vez. Presta atenção no que vocês vão fazer. Vocês vão criar, através do desenho, o seu palhaço em cima do picadeiro. E depois, escolher um artista de circo para ficar ao lado dele. Pode ser o artista de circo que você mais gosta. Ah, e não se esqueça de dar um nome para o seu palhaço. Lembra dos palhaços brasileiros que a gente estudou? Cada um tinha um nome diferente, um nome engraçado, que torna o palhaço ainda mais divertido, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar o desenho de um palhaço. Pode ser um palhaço ou pode ser uma palhaça, ok? Este palhaço, ele precisa ter as roupas coloridas, ele precisa ter uma maquiagem, certo? E ele precisa ter um nome engraçado também. Depois de você desenhar o seu palhaço no picadeiro, você vai desenhar um personagem do lado dele, um artista de circo. Esse artista pode ser um mágico, pode ser um trapezista, pode ser uma bailarina, pode ser um malabarista. Vocês vão escolher o personagem que vocês mais gostam. Vocês podem se inspirar também assistindo o vídeo que eu disponibilizei para vocês do Cirque du Soleil. Vocês podem olhar para os personagens e falar, gostei desse, vou desenhar do lado do meu palhaço. Olha como que vocês vão fazer. Aí tem o picadeiro. Se vocês quiserem imprimir essa folha para fazer nessa folha mesmo, perfeito. Se não tiver condições de imprimir, não tem problema. Vocês podem pegar uma folha de sulfite e desenhar na folha de sulfite bem colorido, bem bonito,
usando os lápis de cores, canetinha, lápis grafite, tudo bem? Então vamos lá, lá em cima você vai colocar o seu nome, a turma que você está e o nome do seu palhaço, tá? Então em cima deste picadeiro vai estar o seu palhaço, bem grande, bem colorido, bem bonito. E do lado você vai desenhar o personagem que você mais gosta do circo, a profissão que você mais admira. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Espero também que vocês tenham prestado bastante atenção. Não se esqueçam de acessar o questionário de frequência, que hoje também é um questionário avaliativo, que a Pro explicou lá no começo da aula, tudo bem? Então, vocês vão acessar o questionário. Ai, Pro, eu não estou conseguindo ler direito as questões. Sem problema. Cada perguntinha terá um áudio. Se você clicar no play deste áudio, você vai ouvir eu lendo as questões para você, tá bom? Então você pode escutar eu lendo as questões, ou você pode chamar um familiar para te ajudar a ler as questões e você responder sozinho com toda a inteligência que vocês têm. Combinado? Então, ó, esse questionário ele vai ficar disponível por uma semana, certo? E a atividade que a Pro pediu para vocês fazerem nessa aula, vocês podem, se possível, enviar no meu e-mail, ok? monizesmoreno@gmail.com. Eu estou amando receber os trabalhos no meu e-mail, estou gostando de todos mesmo. Se eu não respondi algum e-mail, espera um pouquinho, a Pro está respondendo aos pouquinhos, porque eu gosto de olhar com calma todos os trabalhos que foram desenvolvidos, ok? Então, beijos coloridos para vocês, cheios de saudade. Eu realmente estou com muita saudade. E a gente se encontra na próxima aula, combinado? Beijos, pessoal. Até mais.